Bom dia a todos, bem-vindos ao RACOVID-19. Hoje é o nosso último dia de palestras de aquecimento para o evento que começa amanhã, e passaremos o final de semana na solução de problemas, dos desafios. Isso é muito importante, a gente não poderia deixar de abrir o nosso último dia sem ter um olhar um pouco crítico e ter um momento de reflexão. Passamos dos 13 mil mortos no Brasil, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, das comunidades, nas famílias, então não é só a perda daquela pessoa, isso desestrutura toda a família, estamos preocupados exatamente com a falta de orientação que nós temos tido do nosso governo federal em relação a esse apoio. Essa mesa redonda ela é muito importante porque ela traz justamente um olhar sobre os desafios enfrentados pelas comunidades vulneráveis no enfrentamento à pandemia. Então, eu vou passar a palavra para os nossos participantes. Estamos hoje aqui com a professora Dália Mainon, do LARES, Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ, junto com a Juliana, que também trabalha no LARES, com a Patrícia Evangelista, que é coordenadora da Organização de Mulheres de Atitude de Manguinhos, né? E com a Cláudia Ribeiro, que é coordenadora do Museu da Maré. A mediação vai ser feita pela Juliana. Queria apenas dar um informe que a Patrícia vai fazer a fala inicial, Juliana, né, por conta exatamente de uma emergência que ela teve. Queria agradecer a todas vocês. Eu sei que a agenda de vocês é urgente, né, e emergente, então, assim, são muitos os problemas enfrentados por vocês nos dias a dias. Eu sei que achar um espacinho na agenda de vocês é muito importante. Eu queria agradecer a todos a participação, façam suas perguntas e um ótimo seminário a todos. Juliana, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, bom dia, é um prazer estar aqui. É uma honra para o Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ. Eu vou apresentar, então, as três convidadas, a Patrícia Evangelista, que é articuladora social da Estratégia Saúde da Família no Centro de Saúde da NSP da Fiocruz, e é coordenadora da Organização de Mulheres de Atitude. Também conosco hoje a Cláudia Rose Ribeiro da Silva, que é coordenadora do importantíssimo Museu da Maré, e também a professora Dália Maimon Shirai, do Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Responsabilidade Social, o LARES da UFRJ. Com vocês, iniciando a fala do dia, Patrícia Evangelista. Por favor, Patrícia. Todos. De fato, essa pandemia tem evidenciado muita a situação das favelas, né? E aí eu falo desse lugar da favela, de onde eu moro, de onde eu trabalho. E, de novo, a gente vive a forma de sobrevivência frente a isso tudo, né? A falta de políticas públicas ou a ineficiência dessas coloca em risco muito maior as pessoas que vivem nessas favelas. E aí a gente vai falar dos desafios. Qual é o desafio maior? O desafio maior, frente à falta de saneamento básico, a moradia adequada, coloca essas famílias sem opção. Muitas das vezes, a gente vê famílias que não conseguem acompanhar as orientações do governo, como as campanhas que vêm de orientação de isolamento social, foge completamente à realidade das nossas favelas do Rio de Janeiro. Como é falar em isolamento social numa casa que tenha 10 metros quadrados com 8 moradores dentro? Então, isso para a gente é um desafio maior, um desafio de sobrevivência mesmo. Está trabalhando orientações diante da realidade daquela favela. Então, a gente buscou, dentro dos Manguinhos e articulando com outras comunidades, traçar planos de comunicação, planos de ação que vá colaborar e ajudar as famílias dentro dos territórios de favela diante da sua realidade, diante dessa convivência que é muito diferente de outras áreas, né? Então, a gente tem traçado essas ações estratégicas de comunicação
apropriada e com um linguajar, uma fala que é entendível por todos, né? Sem ser aquela questão da fala técnica. A gente trabalha diretamente dentro da saúde e até mesmo a transmissão de orientação ela é traduzida de forma mais esclarecida para as pessoas no território. Existe uma outra proposição pelas campanhas de combate ao Covid, é que todo mundo está na era digital, e isso não é verdade. As nossas favelas, muitas pessoas ainda não têm acesso à era digital. Então, assim, vista aí essa questão da Caixa Econômica Federal. Então, é um grande desafio vencer ainda esse analfabetismo digital que a gente ainda tem, e aí dentro das favelas a gente tem inúmeras pessoas dessa forma, né? E também, de novo, as pessoas estão aí se organizando, é a favela pela favela, são os moradores colaborando com os outros moradores, para vencer a questão da fome, né? Sem essa questão da renda mínima definida, isso implica em muitas pessoas com dificuldades. O subemprego, né? Que a realidade da questão do subemprego vem à tona quando as pessoas que trabalhavam de forma informal perdem esse mecanismo, essa única fonte de renda. E, além disso, a questão da cidadania, né? Nesse momento de pandemia, e é o momento mais grave que eu estou vivendo agora com uma família, de não ter os documentos em mãos, em dia, e aí o familiar está há 7 dias e com a pandemia tem um prazo mais curto, porque senão é enterrado como indigente. Então, assim, tentar vencer esse desafio também de um amparo, não só durante a pandemia, mas nas pessoas que são vítimas dessa pandemia, né, com um familiar sendo atingido dessa forma, está muito difícil. E a gente precisa que, de fato, os nossos governantes estejam atentos a essas necessidades e que, muitas das vezes, esse socorro, essa ação dos nossos governantes não chegam, e aí a gente precisa estar aí colaborando. Os movimentos sociais, como organizadora de uma ONG chamada Mulheres de Atitude, nós estamos dando esse apoio, entendendo também essa dificuldade. As mulheres, as maiores chefes de família são as mulheres, as famílias mais vulneráveis nesse território. Então, como é essa mulher que perdeu já o emprego, perdeu o sustento da sua família, que está com todos os seus filhos fora da escola, dentro de casa e num espaço muito pequeno para poder desenvolver tudo isso. Então, a gente tem tentado trabalhar essas questões e também esse amparo para essas famílias terem o direito de ter uma certidão de óbito do seu familiar diante de tanta tristeza, de tanto desastre que a gente ainda está começando a viver diante dessa pandemia. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada, Patrícia. Patrícia apontou pontos assim, que são fundamentais para a gente conseguir entender como a Covid-19 é trágica, mas como essa tragédia ela é ainda pior quando a gente fala de ausência de direitos básicos. Ela menciona, por exemplo, a questão do prazo exíguo para obtenção de documentos para promover um enterro digno de uma pessoa que tenha falecido em função da Covid. No final, a gente vai poder abrir para as perguntas, mas eu acho que Patrícia, muito obrigada pela sua contribuição. Você não vai poder estar conosco para continuar a sua condução, é isso, né? Porque você tem uma questão emergencial. Sim. Eu agradeço essa oportunidade, eu acho que é isso, transmitir a realidade de diversas favelas é muito importante, né? E aí, complementar essa questão, a gente já vive essa questão da subnotificação e os números estão completamente desatualizados do que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro, e isso já é uma violência, né? Então, acho que
ter a oportunidade de externar, de publicizar, de fato, a realidade e das pessoas entenderem que não é a mesma coisa. Falar em isolamento social, falar em fique em casa, não é a mesma coisa para quem tem o seu apartamento, a sua casa de 200 metros quadrados, para quem vive em 20 metros quadrados com 8 pessoas dentro de casa. Então, acho que é isso, externar isso e conseguir publicizar essas dificuldades, essas desigualdades, ainda num momento trágico como esse, é muito importante. Aí eu queria complementar algo que você falou com muita propriedade, como as organizações sociais têm um papel fundamental, papel esse que eventualmente deveria ser do governo, especialmente do governo federal, nesse atendimento, mas como as organizações sociais conseguem ter capilaridade para mapear efetivamente tantas pessoas que estão contaminadas, né, enfim, com o novo coronavírus, tanto essas necessidades básicas. E como a gente percebe que as políticas públicas elas são feitas para pessoas com nível de letramento alto, vide o exemplo que você utilizou do auxílio emergencial da Caixa Econômica, que foi previsto através da utilização de aplicativo. E aí eu quero trazer um outro ponto também, como reforça esse momento de desigualdade social, que é a questão do Enem. As inscrições estão abertas, e aí quando a gente pensa que o Enem, que as escolas públicas de boa parte do país, elas estão nesse momento com as aulas interrompidas ou aulas online, e aí a gente olha para os números e percebe que menos de 30% dos estudantes de escolas públicas no país têm acesso à internet e também um dispositivo. Então, esse Enem vai ser para exatamente quem? Né? Que alunos terão acesso às universidades públicas no ano de 2021, se a própria política pública não dá conta de entender que, durante a pandemia, as questões referentes à pobreza, elas se avolumam e elas se tornam mais robustas. Sim, Patrícia, fundamental o seu trabalho, e é importante também você falar sobre essa questão de enterro digno. Acho que é um bom momento, um bom espaço para a gente entender de que forma, como sociedade civil, a gente se organiza, porque a questão dos documentos é uma questão que perpassa não só pelas pessoas em vulnerabilidade em favelas, mas também por pessoas em situação de rua, que muito provavelmente vão ser acometidas pela Covid e que muitas das vezes não têm os documentos. Então, acho que é uma questão para, talvez, quem estiver assistindo no final conseguir trazer alguns dados para a gente. Muito obrigada pelo seu trabalho é fundamental. Obrigada por esse trabalho sensacional que você faz. E por Obrigada a você, Juliana, obrigada a todos. Peço desculpa e a gente fica numa próxima vez para uma outra conversa. Bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de trazer a universidade para ter esse olhar também, talvez não para ensinar a ninguém, mas mostrar de forma um pouco mais organizada o problema que nós estamos atravessando nas comunidades de baixa renda no Rio de Janeiro, com um governo que efetivamente fez uma política de comunicação apenas voltada para a classe média. Não sei se vocês estão conseguindo ver o PowerPoint. Já está na tela? Não. Não está não, professora. A senhora tem que dividir a sua tela. Hein? Eu botei share. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu reduzir aqui, mas eu botei no share. Vamos lá, share screen. Ok. Então, vamos lá. Ok. Bom, nós, então, somos do Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ. Nós criamos, ainda em 2002, um MBA, uma pós-graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor, um pouco para formar os empresários que tinham vontade de investir no social e que não sabiam como, e o terceiro setor que sabia como, mas que não tinha instrumentos de gestão, de captação de recursos. Então, há praticamente 20 anos, a gente vem desenvolvendo esse trabalho
e temos um grupo de alunos, todos trabalhando em organizações sociais, em movimentos de cultura de baixa renda. Tivemos 18 mentores inscritos nesse ARCOM, e ainda temos um curso de Economia e Gestão da Sustentabilidade, que também dá uma perspectiva ambiental. Nós estamos começando uma nova turma na semana que vem. Então, eu vou falar um pouco do mapa da pandemia e como é que ele vai atingir o Rio de Janeiro e as favelas. Vou, então, dar uma ênfase à eficácia das medidas de prevenção. Eu acho que elas foram já ilustradas, né, anteriormente, como elas não estão voltadas para a realidade social do Brasil, dadas as desigualdades sociais. Também um conflito de narrativas que nós temos dentro da estrutura do governo, e uma proposta para as comunidades, que não é ensinar nada, é apenas buscar fazer um banco de dados dessas boas experiências, porque nós vamos ter essa interiorização da pandemia, e a população do interior, que também é de baixa renda e está menos organizada que as comunidades, as favelas, precisa de um certo apoio. Bom, esse é o mapa mundial. Nós temos, então, a situação do Brasil, e verificamos que a primeira potência mundial é também a primeira potência em termos de morbidade e mortalidade, ou seja, não tem uma estrutura de saúde que corresponda ao tamanho econômico daquele país. Isso é uma boa lição para se tirar. Os números que eu tenho do Covid no Brasil são de ontem. Nós já chegamos hoje a 13 mil mortos no Brasil, e 2 mil mortos na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente está com um pouquinho menos, e com essa distribuição nas cidades, quer dizer, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é o segundo no país em termos de mortalidade, e a cidade do Rio de Janeiro é a terceira em morbidade, mas a segunda em mortalidade. Em termos da favela, um excelente trabalho que a Maré está organizando, está divulgando essa mortalidade nas favelas. Nós temos, em primeiro lugar, a Rocinha, porque ela tem maior densidade demográfica, Manguinhos, né, que de onde estava se falando, e sucessivamente. Então, a gente tem, de uma forma até de se estranhar, menos mortalidade nas favelas do que havia previsto. Quer dizer, a sociedade havia previsto que as favelas teriam, então, uma mortalidade muito acelerada, e exatamente como foi falado pela Juliana, o empoderamento e as organizações sociais que estão nas favelas estão fazendo o seu trabalho e preenchendo o vazio que o Estado tem dado nesse lugar. Então, como me pediram para falar de responsabilidade social, a responsabilidade social hoje é respondida por 3 setores. Pelo setor público, que antigamente tinha um monopólio da resposta social, pelo setor privado e pelo terceiro setor, que é um privado que não busca lucro. Dentro do setor público, então, a gente tem a União, Estados e Municípios. No setor privado, obviamente, as empresas, e no terceiro setor, a sociedade civil organizada, que vai fazer todo o diferencial no que a gente vai tratar. Como é que se tratou a pandemia no setor governo? Então, a gente tem o Ministério da Saúde, que viu a questão da perspectiva de uma logística humanitária. A logística humanitária, ela vai se diferenciar da logística econômica. A econômica vai buscar maximizar um produto num custo reduzido, mas a logística humanitária, ela vai tentar não pensar no custo, mas atender as pessoas atingidas em desastres ou eventos e situações complexas. A grande questão é que não há informações suficientes para se desempenhar essa logística humanitária. Então, um esforço para se responder a uma pandemia é um esforço muito maior, na medida que eu vou ter que trabalhar num tempo muito curto, salvar vidas e responder sem dados confiáveis, pouco confiáveis.
E uma outra perspectiva é que a atuação colaborativa é extremamente importante. Enquanto na lógica da economia é a competição, na lógica humanitária a gente tem a colaboração, e ela vai se fazer com todos os atores sociais. Então, a gente está percebendo hoje, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que existe, então, bastante doações, colaboração, distribuição. A sociedade, então, foi chamada em termos da sua responsabilidade. Em termos de prevenção, o Brasil seguiu a OMS, o isolamento social, o famoso fique em casa, lavar as mãos, o álcool gel, uso de máscaras e testar ao máximo. Testar ao máximo a gente não conseguiu porque a gente não tem teste. Os indicadores mostram que o utilizar a máscara, embora foi a mais recente medida adotada, ela está sendo plenamente eficaz. Quer dizer, as informações dessa pesquisa são que 77% da população pesquisada usa as máscaras todas as vezes, 17% na maioria das vezes, a gente só tem 1% daqueles que negam ou denegam que não usam a máscara nunca e, portanto, são irresponsáveis e egoístas em relação ao resto da população. Então, o uso da máscara, começamos a fazer máscaras caseiras e absolutamente foi muito bem respondido. Quanto a lava as mãos, já houve um depoimento ilustrando, o governo esqueceu que 31 milhões de brasileiros, que são 16% da população, não têm acesso à água fornecida pela rede geral. E a gente viu nos desafios que o Lares apresentou que, mesmo que em rede geral, muitas vezes, acho que são 2 casos do nosso desafio, eles não têm água. Então, estão ligados à rede geral, mas a rede geral não tem água. Então, essa proporção da população brasileira sem água é ainda maior. 74% vivem sem coleta de esgoto e 5,8 milhões não têm banheiro em casa. São dados do IBGE e do Instituto Trata Brasil, que coordena as empresas de saneamento. Bom, em termos do distanciamento social, a gente atingiu um ápice na semana de 26 de abril para 1º de maio, e ele está decrescendo em todos os estados brasileiros. O Rio de Janeiro ainda tem uma média mais elevada, né, um valor mais elevado que a média, 49%, 47% anteontem, e a população, então, está se isolando e, em preferência, algumas partes da cidade e outras não estão atendendo esse tipo de distanciamento. Agora, qual é o nosso problema no distanciamento? Segundo o Instituto Locomotiva, 13,6 milhões vivem em favelas no Brasil. O censo do IBGE de 2010, ou seja, 10 anos atrasado, mostrou que 22% das pessoas do Rio de Janeiro moravam nas 663 favelas existentes à época e que havia 27% de crescimento em 10 anos. Se a gente imaginar que esse crescimento de 2010 e 2020 foi de 25%, a gente tem hoje algo em torno de 1,8 milhões de pessoas, e eu acho que a gente guarda os 22% da população do Rio de Janeiro que vive em favela. O estado do Rio de Janeiro é aquele que tem mais favelas em termos do Brasil. 12 milhões de brasileiros moram em imóveis com mais de 3 moradores, isso foi exemplificado, né? E 70% depende do trabalho para viver. Adicionada a esses fatores econômicos, né, de condição da habitação, nós temos também a questão do estigma e do medo, que vão afetar e transferir a negação. Então, a OMC ela faz um capítulo bastante extenso ao estigma e o medo em relação ao Covid, porque é uma doença nova, no qual ainda existem muitas incógnitas, sem falar que não existe ainda um remédio, e o medo do desconhecido, segundo a Ana Freud, leva a uma negação. Então, eu tenho medo de uma coisa, não explico o que é, então ela não existe. E o que ocorre é que eu faço associar esse medo aos outros, né? Eles que estão doentes, né? Então, o estigma pode conduzir as pessoas a esconder a doença para evitar discriminação,
e isso faz com que as pessoas não procurem atendimento médico imediatamente, desencoraja a adotar comportamentos saudáveis e pode minar a coesão social e levar a um possível isolamento social de grupos, ou seja, maior exclusão social. Então, os pobres estão contaminados, então não quero ter relação com pobres. Os idosos são aqueles que têm maior probabilidade de morrer, então vamos dar a última prioridade para eles nos hospitais. Os obesos também estão com maior índice de doença, então vou discriminar os obesos. Então, começa a haver uma discriminação no momento em que se busca uma coesão social. Então, e ainda adicionado a isso, no relatório que saiu semana passada da Organização Mundial do Trabalho, as medidas de isolamento social, segundo a organização, vão piorar a pobreza, a vulnerabilidade entre os 2 bilhões, a gente tem 2 bilhões de trabalhadores de economia informal no mundo. Em 7 bilhões da população, a gente tem 2 bilhões de informais. Segundo a OIT, então, essa população não tem outra escolha, é morrer de fome ou de vírus. E aí eu adicionei a última frase, então, como morrer de fome é certo, quer dizer, faz parte do cotidiano dessas pessoas, elas vão apostar que não vão se contaminar. Então, existe uma chance de não se contaminar, mas elas têm certeza que elas vão morrer de fome, o que explica essa tentativa das pessoas, né, de fazer o trabalho, de trabalhar, e acabar tendo maior contaminação. Bom, para isso eu preciso ter auxílio emergencial, que são as políticas compensatórias, né, que o governo efetivamente deu. Mas o nosso governo, seja pelo Ministério da Economia, seja pelo Ministério da Cidadania, eles têm um desconhecimento total do que é o excluído, do que é o pobre, né? Então, como ela já havia dito, se pede para baixar um aplicativo, eu tenho que ter uma carteira de identidade, eu tenho CPF, eu cruzo com a renda de 2018, e se o indivíduo ficou desempregado em 2019, então ele não está sem rendimento, e mesmo assim eu tive 50 milhões de brasileiros que tiveram direito à primeira parcela, o que surpreendeu o governo, porque ele, como desconheceu os pobres, ele não sabia que esse volume seria de tal ordem. Bom, e aí fica assim ilustrado, né? O auxílio emergencial é efetivamente para contaminar mais as pessoas na fila? Eu acho que deveria ter uma pesquisa nessas datas do auxílio e no número de contaminação depois, porque a gente tem aqui a Caixa Econômica de Duque de Caxias e o exemplo da Caixa Econômica de Macaé, mais recentemente, que faz uma fila organizada. Ou seja, se implementa uma política, no caso humanitária, para se dar uma compensação de renda, mas não se entende quem é o outro que está do outro lado, de que maneira eu vou organizar, quanto nós somos e de que forma eu posso ter o auxílio emergencial e não contaminar as pessoas que estão na fila. Em termos de comunicação, também houve uma falha, quer dizer, ela foi tardia, na realidade, o Ministério da Saúde começou a buscar uma logística, como eu havia dito, humanitária, para distribuir equipamento, máscaras, orientar hospitais, etc., que é super importante, mas em termos de comunicação havia, mesmo quando o ministro era mais presente, todo dia na televisão o ministro falava e usava a mídia em termos de canais de televisão e redes sociais para difundir através de gráficos e tabelas que são incompreensíveis para grande parte da população. Toda a literatura de comunicação para mudar esse comportamento e baixa renda diz que eu tenho que ter uma linguagem adequada e de menor volume, que fica assim dentro da comunidade que eu venho trabalhar. Então, só um exemplo, fique em casa. Quando eu fui visitar a Rocinha, tinha uma enorme faixa, fique dentro de casa. Fique dentro de casa realmente é mais compreensível do que fique em casa. E aí existe também um conflito de governança, o conflito do discurso e ações entre o executivo e os estados e municípios.
Quer dizer, os estados e municípios têm autonomia pela Constituição de implementar uma política de saúde, e a União, que podia, então, fazer um trabalho conjunto e organizar essa política, ela fica o tempo todo em conflito. Existe um outro conflito da lógica humanitária com a lógica econômica, né? Então, se vamos salvar a vida, vamos morrer de fome depois, vou dar incentivos para as pessoas carentes, mas, ao mesmo tempo, isso vai comprimir meu orçamento público, né? Eu acho que a equipe econômica ainda não entendeu que essa lógica neoliberal, depois dessa pandemia, eles podem voltar a estudar a economia novamente, porque isso não vai funcionar. O mercado de capitais não é uma lógica que é uma lógica humanitária e uma lógica de salvar a vida e uma lógica de uma economia que está praticamente em guerra. E como a gente havia dito, o desconhecimento da realidade do cidadão pobre. Ainda mais a gente tem ruído na comunicação. Com 100 mortos, eu peguei isso do WhatsApp, achei bem ilustrativo, 100 mortos de histeria, 1.000 mortos de gripezinha, 2.000 mortos está indo embora, 3.000 mortos no socoveiro, 5 mortos e daí, que saem todos os jornais do mundo inteiro, e 10.000 mortos ele vai fazer churrasco e que não pode, então ele vai andar de jet ski no lago em Brasília. Bom, como é que se deve fazer uma política de mudança de comportamento? A Universidade Johns Hopkins, ela tem uma metodologia que ela usa na África, então a política pública ela tem que estar numa ida e vinda com a comunidade, né? Quais são as necessidades, de que maneira ela entende, de que maneira eu vou trabalhar, e a comunidade numa ida e vinda, né, com o indivíduo. A partir daí, eu faço um programa de comunicação social de mudança de comportamento. Então, aqui, eu acho que, independente da pandemia, a gente devia buscar um programa também nas escolas, em termos de como a gente pode introduzir mudança no comportamento sanitário, né, da população. As crianças são extremamente importantes, além de mobilização de líderes comunitários e de outros grupos, o pessoal da cultura. O Rio de Janeiro é uma cidade onde a música é muito importante, a gente pode usar e deve usar essa forma de expressar. Quanto mais a gente cantar, mais a gente vai influenciar o nosso cérebro e vamos guardar isso na memória. Bom, e aí vem o papel da sociedade civil organizada e que explica o porquê a mortalidade prevista nas favelas não se deu. Porque quanto mais empoderada for a comunidade, melhor será a resposta à pandemia. Então, a gente tem o grupo de G10, que é o grupo de 10 favelas do Brasil. No próprio Rio de Janeiro, a gente já tem essas estatísticas de mortalidade e morbidade nas famílias. A gente tem o papel das lideranças comunitárias que não estão parando de trabalhar. Existem várias entidades na busca de seja alimentos e de higiene e de dinheiro para as favelas, e vários documentos de prevenção. Ontem até foi colocado que já saiu um aplicativo no sentido de introduzir a mortalidade, que já está colocada, como eu falei aqui, mas que também questiona as fake news. E ontem a gente teve, então, nossa primeira aula de apresentação dos alunos, e uma nossa aluna que trabalha na Gamboa disse que o grande problema lá são as fake news, que toma remédio de piolho para combater a Covid, todo mundo vai tomar. Então, eu acho que esse aplicativo passa a ser fundamental, e talvez, como o aplicativo não tem acesso a todos, a gente pode buscar também outras formas de disseminar essa mensagem. Bom, e aí, como eu havia dito, são os 3 setores que eu vou responder. O que vai caber a esse setor privado? Ele está, algumas empresas estão fazendo doação, a gente viu a Vale do Rio Doce, que comprou máscaras, etc. As empresas de aviação também, toda a comida que estava já encomendada para ser distribuída nos voos, ela fez a doação dessa alimentação.
Ele está sendo responsável na manutenção dos empregos, né? Existe uma política do governo também de garantir por 3 meses um salário mínimo, e as empresas estão buscando a manutenção dos empregos. Existe medida de prevenção e testagem no setor de atividade. A Firjan, junto com a UFRJ, implementaram um teste que é dado a todos os trabalhadores das indústrias que estão funcionando, no sentido de ver se eles estão contaminados ou não, e a criação de novos empregos. Então, a gente tem setores como a indústria farmacêutica, para a própria distribuição de alimentos, de farmácia, e a questão da internet, né, que a gente tem uma criação desse tipo de emprego que estão associados ao remoto e a esse isolamento social. Bom, eu acho que o papel do setor privado é de uma responsabilidade social no pós-pandemia, né? Eu estou junto com a Juliana, tentando agora fazer um banco das boas experiências. A gente não está aqui para ensinar nada para as comunidades que estão empoderadas, que estão naquele lugar, mas o que a gente pode fazer como uma universidade que tem esse olhar para aquele que mais precisa, de uma forma organizada, ter um banco de dados com todas essas boas experiências. Esse banco de dados vai ser, então, de experiência, vai ser difundido para o interior, onde a comunidade não está empoderada, onde ela vai sofrer muito mais que as pessoas que estão organizadas, e buscar o investimento das empresas no social para a difusão dessas boas experiências, tanto nas comunidades que estão sendo implementadas, como também em outros lugares que precisam mais de apoio. Então, esse aqui é mais ou menos o nosso papel, e agradeço, então, aos organizadores o trabalho que eles estão fazendo, extremamente importante, com essa visão mais para aquele que está excluído. E eu gostaria, então, agora de ouvir a Cláudia para saber o que está acontecendo lá na Maré. Nós somos também um pontão de cultura e tivemos contato com vocês lá na Maré. Juliana. Professora Dália, muito obrigada pela sua contribuição. Esses dados são sempre fundamentais, a gente entender um pouquinho os números e entender como é que as políticas públicas elas não falam exatamente para o país inteiro, como elas falam basicamente para os letrados e para as pessoas economicamente mais favorecidas. Então, esses dados, e que bom que a universidade pública tem espaço para, nesse momento, e no momento de pandemia, efetivamente são as instituições públicas, vide CBPF, vide Fiocruz, o FRJ, que estão ali fomentando conhecimento e desenvolvendo tecnologias para combater a pandemia. Muito obrigada pela contribuição. Agora a gente vai ouvir a Cláudia, que é diretora do museu, coordenadora, Cláudia Rose Ribeiro da Silva, que é coordenadora do Museu da Maré. O Museu da Maré é um museu pioneiro, um museu de favela pioneiro no país, é um museu que tem uma importância enorme. Os museus eles são conhecidos por serem espaços de conhecimento, né? Eles começam a existir como tais no século XVI, como gabinetes de curiosidades. Os grandes museus do mundo eles surgem pós-período da Revolução Francesa, e aí são museus que trabalham em perspectiva absolutamente de exclusão social, e ter um museu no Rio de Janeiro, efetivamente dentro de uma comunidade, de um simbolismo enorme. Cláudia, seja bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, eu que agradeço muito o convite. É importantíssima essa iniciativa, porque, inclusive, mostra, né, como é que a construção de conhecimento se dá na prática, se dá na realidade, porque as pessoas têm ainda, né, infelizmente, essa visão de uma produção de conhecimento muito partida, né, segmentada, onde talvez a escola, a universidade produzam conhecimento e o resto
né, um saber popular, como se o saber popular não tivesse importância. E aí a gente vê na iniciativa de misturar todos os saberes, ver como que essa produção de conhecimento se dá no dia a dia, se dá na universidade, se dá nas comunidades, nas favelas. Isso é muito importante, a gente estar aqui junto falando sobre, né? Infelizmente, nesse contexto, né, de pandemia, mas isso não tira a importância desse momento da gente estar trocando essas experiências diversas e que se alimentam mutuamente, porque todo conhecimento produzido ele tem uma base, claro, na realidade, no popular, naquilo que vem do povo, nas dúvidas, nas angústias e nas práticas. Então, tudo isso a gente está experimentando agora, né, como a professora Dália falou. Como que essas experiências das comunidades têm sido muito importantes para diminuir, né, o avanço da pandemia nas favelas. Mas eu queria começar falando um pouco sobre essa questão, primeiro, do museu. Né? O Museu da Maré fez agora, dia 8, 14 anos, e como a nossa história está ligada a um movimento, que é um movimento da museologia social, de muitas pessoas em muitos lugares, dentro e fora do Brasil, começaram justamente a pensar a partir dessa perspectiva de que a construção do conhecimento não se dá em alguns lugares apenas, mas que essa construção ela é coletiva e ela circula, ela é circular. Então, o museu é um lugar de produção de conhecimento também, de preservação de memórias, e por isso ele não pode ser representante, ou ele não pode representar apenas um segmento da sociedade. Então, temos que democratizar também os museus. E nisso a gente tem assim, uma relação muito estreita, né, com a Fiocruz, com o Museu da Vida, porque a partir dessa experiência foi fundamental para a gente pensar o Museu da Maré. A gente faz parte de uma rede, que é uma rede, são várias redes no Brasil, mas especificamente no estado do Rio de Janeiro tem a rede de museologia social, que reúne várias experiências, como o Museu da Maré. Então, é muito importante a gente ter o fortalecimento dessa rede, que a gente chama de REMUS, né? Rede de Museologia Social RJ. Então, são muitas as iniciativas, e todas as iniciativas, não por um acaso, estão hoje desenvolvendo ações para minimizar os impactos da pandemia nas suas comunidades. Então, onde houver atividades, se tiver uma experiência, que a gente chama de experiência museal, se tiver um museu comunitário, ele vai estar participando dessas experiências de combate ao avanço da pandemia, isso com certeza, porque todos os museus comunitários, que a gente diz museus sociais, museus comunitários, são museus que têm esse engajamento e essa autonomia e dentro da comunidade, de agir dentro da comunidade, na verdade, esse protagonismo. Então, na Maré, a gente tem a atuação de várias instituições e coletivos, né? Igrejas, associações de moradores, ONGs, e alguns desses coletivos, algumas dessas instituições criaram um movimento chamado Frente de Mobilização da Maré. Então, o Museu da Maré e o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASM, fazem parte dessa frente. Agora, é importante destacar que a frente ela foi iniciada pelos coletivos de comunicação comunitária. Então, logo no início, lá no início de março, quem iniciou esse movimento da Frente de Mobilização foram 3 coletivos de moradores da Maré, na sua maioria jovens, né, que tem como foco principal a comunicação comunitária. Então, a importância de saber comunicar para a comunidade. Então, a própria comunidade comunicando para a comunidade. Então, os coletivos Maré 0800, a Maré V e a Maré Vive são coletivos de comunicadores comunitários
que deram início, então, à frente de mobilização da Maré. E, logo em seguida, outros coletivos foram se agregando, outras instituições, e aí o SEASM e o Museu da Maré começaram, então, a participar. O que a gente notou? Logo no início, na primeira semana, foi muito difícil. Isso gerou, inclusive, um certo sentimento de impotência nas pessoas, porque, apesar da campanha de comunicação, as pessoas permaneceram nas ruas. Mas isso foi logo na primeira semana, e a gente também percebeu que isso, e a gente viu, todo mundo viu pela televisão, que isso não era algo restrito à favela, às favelas de uma forma geral. A gente viu as praias lotadas no primeiro final de semana, logo após a indicação do isolamento social, os shoppings, os restaurantes. No primeiro final de semana foi muito difícil para todo mundo, né? Mas a gente viu que isso surtiu um efeito, porque logo em seguida as ruas começaram a esvaziar. Então, a gente percebeu um efeito, que foi um efeito que tem a ver, com certeza, com essa campanha de comunicação, de poder falar com as pessoas mais de perto, poder atingir mais diretamente, apesar de todas as dificuldades. Não é fácil manter um isolamento dentro de uma favela, isso é muito difícil. Mas, apesar disso, houve sim a diminuição de circulação de pessoas nas ruas. Até que o presidente da República, e é muito estranho, nesse momento, com essa pessoa, a gente usar essas duas palavras, presidente, república, associar essas duas palavras a essa figura. Mas ele, então, chamou uma grande manifestação, depois voltou atrás, mas aí resolveu ir na manifestação. E, depois disso, a gente viu claramente que o isolamento caiu, né? Que as pessoas voltaram às ruas. E aí, hoje, a gente tem uma realidade que se impõe de uma subnotificação. Então, eu tenho informações de ontem que foram atualizadas, que são os números da Covid nas favelas. Então, a gente tem ontem, né, dia 13, em geral, no Rio de Janeiro, nas favelas cariocas, 446 casos de pessoas acometidas pela doença e 149 óbitos. Na Maré, 40 casos de infecção e 12 óbitos. A gente sabe que isso são dados oficiais, né? Tanto do Ministério da Saúde quanto das Secretarias de Saúde do Estado e do município. Essa atualização ela é feita diariamente pelo pessoal da campanha da Frente de Mobilização da Maré. O que a gente sabe? Esses números eles não refletem a realidade, porque existe uma grande subnotificação dos casos. Então, a gente sabe que são muito mais pessoas que estão contaminadas, muito mais pessoas que, infelizmente, faleceram por conta da Covid, da doença. Mas a gente também sabe que seria muito maior se não houvesse essa articulação nas favelas e na Maré, né? Particularmente falando, então, pela Maré, desses coletivos, dessas instituições locais. Então, imediatamente após o início da campanha de comunicação, a gente também começou a atuar na área de doação, no campo de doação, porque foi impossível ficar apenas na parte de comunicação. Então, a gente iniciou a doação de cestas básicas, de kits de limpeza e higiene. Então, a gente tem, por exemplo, a Fiocruz como grande parceira nessa campanha de doação. Isso tem, de fato, minimizado os impactos da pandemia, porque a gente tem garantido a ideia, né? Nossa meta é que a gente consiga acompanhar esses moradores durante um período de 3, 4 meses. A gente iniciou as entregas de cestas básicas e kits de higiene em abril. Então, a gente está agora na segunda entrega e a gente espera, em junho, continuar fazendo esse trabalho. É um trabalho extremamente desgastante, todas as pessoas são voluntárias,
todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho em campo, elas são pessoas que não têm, a princípio, né, não estão em nenhum grupo de risco ou que convivem com pessoas em grupos de risco. Mas isso, e mesmo assim, com todo o controle, com todo o cuidado, tendo protocolos de atuação para minimizar, né, a exposição, mesmo assim a exposição é grande, porque a gente não tem um número muito considerável de pessoas atuando, que se disponham a atuar, porque, de fato, as pessoas estão com medo, né? Então, a gente tem todo um recurso, então tem uma campanha virtual, onde a gente está arrecadando recursos financeiros e parte desses recursos são para comprar EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são fundamentais para quem está distribuindo as cestas e os kits de higiene e limpeza. A frente de mobilização também ontem iniciou a distribuição de botijão de gás. Então, porque a gente viu que muitas pessoas, se não têm dinheiro para comprar comida, também não terão dinheiro para comprar gás. Então, a gente começou a distribuição ontem dos botijões de gás. Todo esse esforço, ele é extremamente importante para garantir que os prejuízos gerados pelo avanço da pandemia, eles sejam realmente minimizados. Mas a gente está falando de um território da Maré, é um território que tem 16 comunidades, onde vivem 140 mil pessoas. Então, assim, apesar de todos os esforços, a gente não consegue atingir essa população, na sua maioria, pessoas que vivem, trabalham diariamente para conseguir se sustentar. Então, quem não tinha, por exemplo, nenhum tipo de assistência pela igreja, pelas associações de moradores, porque elas trabalhavam, hoje essas pessoas estão sem renda, ou perderam parcialmente ou totalmente suas rendas. Então, assim, essas pessoas não têm como sustentar. Então, se aumenta o número de pessoas, de famílias que estão necessitando de ajuda nesse momento, uma ajuda emergencial, que elas trabalhavam, né? E aí a gente percebe como isso é difícil, como é difícil atingir todas essas pessoas. Primeiro, porque quem está à frente não tinha treinamento para fazer isso, e ainda não tem. São moradores, são pessoas que estão ali se colocando como voluntárias para ajudar outras. Então, sem a colaboração do Estado, o Estado não entrou com nenhum tipo de ajuda, de colaboração, e não deveria ser ajuda ou colaboração. Na verdade, o Estado tinha que entrar como principal ator nessa frente, né? Nessas iniciativas das favelas. E, sim, buscar quem já está fazendo e ouvir quem está fazendo e saber como fazer. Porque o que a gente percebe é que o governo, principalmente o governo federal, tem discursos totalmente contrários e discursos que estão entrando em contradição e uma comunicação que não chega à população. Então, a gente não tem ajuda emergencial chegando, de fato, como poderia chegar. É isso, as pessoas, né, muitas têm que sair das suas casas e ir para uma agência da Caixa Econômica, se colocar em risco, em exposição ao vírus. Então, o que a gente percebe hoje é a ausência desse poder público, né, nesse grande movimento. E a gente não tem uma campanha, nem sequer uma campanha, que possa colocar isso claramente para as pessoas, que possa atingir diretamente as pessoas. Isso era um momento, assim, de a gente chegar a mais de 12 mil mortos. E nada está acontecendo, nada. Então, assim, a sensação é de total abandono, e as pessoas percebem isso no seu dia a dia, e aí se coloca esse dilema, que é um dilema que não deveria existir. Ou eu morro de fome, ou eu morro de vírus. Isso é um absurdo, isso não é algo possível, não é algo aceitável, né? Então, como quem está na comunidade, quem já estava organizado em coletivos, em instituições, tem essa sensibilidade de perceber toda essa incoerência, essas pessoas partiram para a ação, não podiam ficar de braços cruzados. Mas a questão
é que existe um limite para essa atuação, né? E sem essa presença do Estado, que não seja para operações policiais, porque as operações policiais elas continuam acontecendo, elas não pararam, elas só não estão sendo tão divulgadas quanto antes, porque o foco agora é a pandemia. Então, as pessoas não, os meios de comunicação hegemônicos, eles não estão divulgando, como divulgavam anteriormente, as operações policiais. E elas continuam acontecendo, continuam morrendo pessoas baleadas nas comunidades, as casas continuam sendo invadidas. Então, assim, como lidar com uma situação extrema de uma pandemia se tudo isso está acontecendo? O que a gente tem é um aprofundamento dessa crise, e o que deveria ser, na verdade, um grande motivo de vergonha em qualquer país do mundo, aqui o presidente da República coloca como algo a ser estudado e ser aplaudido quando ele diz: brasileiro mergulha em esgoto, e não acontece nada. Então, assim, se mergulha em esgoto, é porque tem esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto é vergonha. Então, a gente tinha que estar investindo em saneamento básico e não dizer que brasileiro mergulha em esgoto, não acontece nada. Por que o vírus vai matar brasileiro? Então, esse discurso é um discurso extremamente genocida, é um discurso de uma política psicopata que se compraz, que sente, eu acredito, prazer em ver o outro morrer. Mas esse outro é majoritariamente pobre e, entre os pobres, os pretos, porque isso tem que ser dito, não é? Não pode se tirar essa característica de uma pandemia que no início se falava democrática, porque ela ia matar todo mundo. Mentira, né? Essa pandemia ela não é democrática, ela não é usada assim, né? Ela foi canalizada para matar pobre e matar principalmente preto, porque o que a gente tem no início da pandemia em março, os primeiros casos, a gente vê claramente que a maior parte, mais de 60% das pessoas que que registraram como Covid foram registradas com a doença, mais de 60% dos casos aconteceram entre a população branca e menos de 35% entre a população negra, logo no início. E hoje a gente vê isso caindo entre a população branca, drasticamente, a gente vê um gráfico decrescendo, a curva da contaminação, ela decresce entre a população branca e ela aumenta entre a população negra, principalmente a população negra favelada, de bairros periféricos, de bairros da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio. A gente tem isso claramente, e não é por um acaso. Não é por um acaso. Porque os negros eles são mais suscetíveis à doença? Não. É porque eles estão em condições de maior desigualdade social, o que vem acontecendo ao longo de muitos anos nessa política, que foi aprofundada agora, nesses últimos 4 anos. Né? Infelizmente, a gente tem uma política genocida voltada para exterminar essas pessoas e que, na grande maioria, não tem essa consciência. Não sabem que elas são alvo dessa política genocida. Não sabem que elas não têm acesso e não vão ter mais acesso. Mas eu não tenho mesmo, eu tenho que entrar numa fila para esperar um exame ou para esperar uma consulta de um especialista. Então, elas já estão acostumadas a essa situação. Então, elas acham que isso a palavra, elas acham que isso é natural. E não percebem que isso é uma conjuntura, isso faz parte de uma estrutura política, de uma construção política. Então, a política foi demonizada para que as pessoas não vejam a importância da política para a vida do dia a dia que elas levam. Então, assim, se hoje a gente tem um decréscimo de óbitos e de contaminação entre a população branca e um crescimento absurdo entre a população negra, não é por um acaso, não é porque Deus quer, não é porque o vírus não gosta de preto, mas é por conta de políticas que perpetuam as desigualdades sociais. E aí a gente vê essa política neoliberal
que não está sendo questionada hoje. Né? Hoje as pessoas já, não, o SUS, mas o SUS ele foi destruído por essa política neoliberal. E toda a questão dos direitos trabalhistas, né, que os trabalhadores, e principalmente os mais pobres, perderam ao longo desses anos. Então, a gente percebe o caráter perverso dessa política que está realmente focando na morte, porque não é por um acaso, eu não acredito que seja, claro, é incompetência? Sim, também. A gente não vai negar isso. A incompetência de pessoas que estão testando. Estão testando em meio a uma pandemia o que fazer. Então, não deu certo isso? Vamos tentar isso. Fica por conta dos governadores? Não. Libera salão de beleza, libera academia, libera barbearia, como se isso fosse razoável, não. O pastor, ele vende grão de feijão a R$1.000 para curar a Covid e nada acontece. Não existe nenhum tipo de sanção a essas pessoas, às ações dessas pessoas. Então, se não se questiona, não, isso não é aceitável em nenhum lugar do mundo. Nós estamos no pior lugar do mundo para combater essa pandemia. Aqui, tudo se pode fazer. Né? Então, pode ter uma milícia armada em Brasília ameaçando o Supremo. Nada acontece. Pode ter um pastor vendendo grão de feijão a R$1.000 para curar a Covid. Nada acontece. Pode ter um presidente que libera salão de beleza, que libera academia, que libera barbearia e diz que isso são serviços essenciais. E nada acontece. Nada, nada. Então, a gente sabe que a gente está no pior lugar do mundo e que as pessoas que vão morrer principalmente são pessoas pobres, são pessoas faveladas, são pessoas que estão nas periferias e são, na grande maioria, pessoas pretas. Então, a gente, aí eu peço, né, que quem está aqui e depois que esse vídeo vai continuar e outras pessoas vão poder assistir, que entrem, né, e procurem canais onde a gente possa fortalecer as ações dessas iniciativas das comunidades. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um canal de comunicação muito importante, que é o Portal de Favelas. O Portal de Favelas é uma plataforma que está aí na internet, para que que foi uma iniciativa de favelados, de criar uma comunicação, um canal de comunicação para toda a sociedade, não só para a favela, mas é feita a partir da favela. E o Portal de Favelas criou uma TV, um canal no YouTube, que é o TV Portal Favelas, que também está trabalhando nessa perspectiva. A gente, em poucos dias, teve 300 inscrições nesse canal, em pouquíssimos dias. Então, assim, a gente pede mais inscrições no TV Portal Favelas, né? Porque é importante a gente ouvir de quem faz dentro da favela. E trocar, não é segregar, não é criar um gueto, não é dizer que o que está sendo feito na favela é a melhor coisa do mundo, mas é a gente poder trocar e se ouvir. E esses são canais de comunicação. E a Frente de Mobilização da Maré, que é essa iniciativa que a gente está lá dentro da Maré, atuando tanto na área de comunicação comunitária quanto de doação, tem também um site, né, que é o frentemaré.com. Então, frentemaré.com é um site que vocês podem entrar, todo mundo pode entrar, acessar, e vai ver todas as iniciativas que estão sendo realizadas por moradores que não têm nenhum treinamento nessa área, mas que não podiam ficar de braços cruzados. E aí, isso, na verdade, tem que ficar registrado, que as pessoas têm que saber que, mais uma vez, o governo não se voltou, o Estado não se voltou para as comunidades, não criou nenhum tipo de política que atendesse essas comunidades. Então, é importante dizer que quem está se mobilizando são os moradores. Isso em todas as favelas do Rio de Janeiro. E aí, vocês acessando frentemaré.com, vocês vão ver todos os materiais produzidos, não só as ações em vídeos, mas também os materiais gráficos que foram produzidos. E esses materiais eles estão abertos para todo mundo baixar e poder também usar nas suas comunidades. Então, é isso, essa iniciativa, e a gente só espera que realmente tudo isso surta um efeito, já está, é claro, surtindo um efeito positivo, e que a gente possa, de fato, combater essa pandemia e diminuir todo o estrago que isso vai gerar na nossa sociedade. Né? Cláudia, muito obrigada. Sua fala dura, porém necessária, importantíssima. E
efetivamente, quando você começa falando da importância de ter um museu dentro de uma favela, de importância de pensar a museologia sob o ponto de vista social, depois a gente até conversa, imagino, não sei se o professor Mário Chagas, que é o diretor do Museu da República, de alguma maneira está aí com vocês, né, nessa perspectiva da museologia social. Divulgar esses contatos também dos projetos que vocês estão fazendo é fundamental. Aí eu já, me antecipando a professora Dália, já coloco o Lares à disposição para a gente pensar em parcerias, porque eu acho que lá no Instituto de Economia nós somos essa ponte, né? A nossa ideia justamente, a gente acabou trazendo para o Hack Covid diversos desafios de população periférica, para que a população periférica pudesse acessar, então a gente está mentorando, então vai ser sensacional poder trocar com vocês, então os alunos, os professores, a gente pensar projetos juntos e de que maneira, também aproveitando um pouco a fala da professora Dália, a gente consegue envolver as empresas. Sim, as empresas têm responsabilidade, esse é o momento de praticar responsabilidade social, então não há problema quem não começou ainda, esse é o momento, a gente está na hora de começar, então empresas estão mapeando seus territórios, mapeando as áreas onde elas promovem impacto negativo, e é o momento agora de promover impacto positivo, sempre em rede. Eu vou aproveitar esse momento, tem algumas perguntas endereçadas a vocês, e alguns comentários também. O Guilherme Câmara, na verdade, ele fala para a Patrícia, mas ele, enfim, foi informado de que a Patrícia não poderia ficar, eu não sei qual de vocês duas podia responder um pouco sobre ações na área da saúde que estão sendo realizadas nas favelas e que vocês estão vendo a resultado efetivo. Não sei se seria para a Cláudia ou para a Dália, se alguma de vocês gostaria de falar um pouquinho sobre ações na área da saúde em favelas. O que a gente tem, eu não vou falar por todas as favelas, na Maré, né? As clínicas da família e as unidades de pronto atendimento, a UPA, elas estão sobrecarregadas. A gente sabe que há algum tempo, no caso das clínicas da família, a prefeitura e também UPA, né, o governo do estado, estão contratando OSs para fazer a gestão dessas unidades de saúde, e a gente vê que isso é sempre algo muito complicado, porque, inclusive, um pouco antes do início da pandemia, houve troca dessas OSs, e isso gerou uma instabilidade, né, das equipes de saúde, das clínicas e da UPA, e então a gente teve demissão, e muitos profissionais estão sem receber, ainda não receberam o mês de março. Não existe equipamento para todos os profissionais de saúde, então a gente tem, na verdade, hoje, né, uma precariedade muito grande nos atendimentos, não por conta das equipes de saúde, mas por conta da falta de estrutura que o governo, tanto do estado quanto do município, não oferecem, não estão oferecendo. A gente tem, por outro lado, ali na Maré, né, o Hospital Federal de Bom Sucesso, que é muito próximo, assim, do outro lado da Avenida Brasil, apesar da Maré ser muito grande, mas é próximo, muitos moradores podem ir a pé para o Hospital Federal, outros podem pegar um ônibus e rapidamente chegar, então é muito perto mesmo. E o Hospital Geral de Bom Sucesso, o Hospital Federal de Bom Sucesso, ele foi todo sucateado. Infelizmente, a gente não tem um atendimento adequado, o tamanho daquele hospital. Ele é um hospital referência e ele não está servindo a população. Não só a população da Maré, mas a população, por exemplo, do Alemão, Penha. Então, a gente teria uma população grande que poderia estar sendo atendida nesses hospitais, e, infelizmente, essa população não tem acesso. Então, a gente tem, ao longo desse tempo, desse período, e mesmo sabendo da chegada da pandemia, não houve uma organização dos setores de saúde, tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal, para acolher essas populações. Não houve isso. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, o UPA,
até pouco tempo, eram pessoas, era fila de pessoas acometidas pela doença, aguardando alguns casos, que eram os casos mais de maior complicação, aguardando vagas em hospitais, né? E isso demorava, e algumas pessoas acabaram falecendo na UPA, porque a UPA não tem estrutura para tratar de pessoas que estão com uma síndrome, uma crise respiratória aguda, então não existe isso. E aí muitas pessoas morreram e muitos moradores relataram que tinham filas, né, de carros de agências funerárias esperando os corpos para a retirada dos corpos. Né? Hoje, a gente já não tem nem mais condição da UPA atender os casos até menos graves, né? Porque realmente a gente chegou à saturação total. Então, hoje, tem as pessoas em suas casas, quando não existe mais condição, elas procuram a UPA e elas não têm atendimento no geral, porque a gente não tem mais condição, o sistema de saúde não está tendo mais condição de acolher essa população. Então, é cada dia mais difícil, porque o número de pessoas que estão sendo acometidas pela doença está crescendo. E como existe uma subnotificação, não há, né, esse retorno imediato. Então, o que a gente percebe nas unidades de saúde é realmente uma falta de estrutura, por falta de investimento, para atender todos os casos. Certo, obrigada, Cláudia. Eu queria complementar a pergunta. Houve a formação de um consórcio da sociedade civil, enfim, de empresários, que fez um investimento grande no Hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ, e acho que está disponibilizando, me parece, 200 leitos. Você acha que uma ação como essa, da sociedade civil, de alguma maneira desafogaria tanto a questão das UPAs? Porque a gente entende que, sob o ponto de vista governamental, talvez o tempo não seja tão ágil quanto necessita. Em termos de campanha, o que a frente, por exemplo, o que o Portal das Favelas conseguiria organizar? Se um grupo de saúde quiser, de alguma forma, entrar com apoio, inclusive aporte financeiro e de logística para a Maré, você entende que existe possibilidade de articulação nesse sentido? Olha, talvez possa até existir, mas eu acho que é 100% errado. E eu vou dizer por quê. Nossa expertise não é trabalhar com a saúde, né? Nossos coletivos trabalham com cultura, trabalham com direitos humanos, memória, educação. Alguns trabalham especificamente com saúde da mulher. Então, acho que o poder público tem que se posicionar nesse momento. Então, a saúde sim, importante nesse momento, todo mundo tem que estar se mobilizando em torno disso, com certeza, mas a iniciativa privada, sim, ela é bem-vinda, claro, ela é bem-vinda, mas o poder público tem que organizar isso. Então, o poder público tem que estar voltado tanto o municipal quanto o estadual e o federal, tem que estar pensando, quando a gente fala na UFRJ, você tem uma representação do poder público ali. Então, assim, esse investimento no hospital, né, universitário, ele se deu por meio da iniciativa privada, mas ele se deu por meio de um órgão do Estado. Então, a gente tem um parceiro ali. Então, é chamar as iniciativas da comunidade para a gente dialogar, para a gente construir junto, sim. Agora, essa iniciativa tem que ser do poder público, porque é mais uma atribuição para que essas pessoas já estão sobrecarregadas, que já estão fazendo campanha de doação, que já estão fazendo campanha de comunicação, também pensar a questão específica da saúde nesse recorte muito importante, que é o atendimento direto à população. Então, assim, o poder público tem que se manifestar, e eu acho que está tendo pouca cobrança nesse sentido. Né? O que está acontecendo em relação às unidades de saúde, o atendimento básico que a gente tem dentro das comunidades? Como é que está sendo a atuação do poder público? Então, isso tem que ser cobrado, e aí sim, a iniciativa privada ela é bem-vinda nesse sentido, claro.
de estar junto, de chegar junto. Agora, quem tem que fazer, ao meu ver, é o poder público. Muito obrigada. Professora Dália, tem uma questão aqui, deixa eu só me recordar o nome da pessoa que comenta sobre a questão da saúde, morrer de vírus ou morrer de fome. Como é que você entende, professora, que estratégias poderiam ser adotadas nesse momento, já que as pessoas que efetivamente estão em trabalhos, em posições, né, enfim, de trabalhos que não permitem o tal home office, como é que se resolve isso? Estendendo o auxílio emergencial, transformando esse auxílio emergencial num auxílio que efetivamente funcione? Na realidade, é disso que se trata, porque se eu peço para ficar isolado ou distanciado, e se essa pessoa depende do trabalho para viver, ela precisa absolutamente ter uma compensação financeira. E eu acho que os R$600 são simbólicos, mas não são ainda suficientes. A Cláudia mostrou que agora necessidade de comprar gás para se alimentar, etc. Eu acho que a sociedade civil deve continuar complementando com cestas. Agora, em relação, quer dizer, é uma encruzilhada, e a encruzilhada se dá não apenas no Brasil, eu não quero minimizar o caso brasileiro, mas existem 2 bilhões de pessoas, dos 7 bilhões, que enfrentam o mesmo problema. E qual é a saída dos países? É dar uma compensação de renda para essas pessoas, para que a opção seja não morrer do vírus. Então, eu tenho que ter uma compensação econômica para elas ficarem em casa ou minimizar a saída delas para o trabalho. Quanto à questão da saúde, que foi colocada anteriormente, houve a coincidência aqui no Rio do governo Crivella. O governo Crivella assim, desmantelou um pouco as OS, né? Então, ele começou retardando os pagamentos, a gente estava a par até na imprensa de que se recebia atrasado, ele quebrou contrato com o Viva Rio demitiu 6 mil profissionais de saúde no mesmo mês, quando acabou o contrato de uma forma involuntária com o governo municipal. Eu vi que está na lista o Marcos também, que foi nosso aluno e foi presidente de uma OS, ele também teve problemas, saiu porque não aguentava mais ver que aquele hospital não tinha meios para preservar vidas. Então, a nossa estrutura de saúde municipal ela estava numa fase de transição e num momento delicado quando a Covid chegou. Eu acho que a situação do Rio de Janeiro é um pouco mais delicada nessa questão da infraestrutura de saúde, no que tange a saúde municipal, do que os demais estados, porque houve essa coincidência dessas mudanças que o governo Crivella adotou e que ainda não deu tempo, né, para essas novas estruturas que ele colocou ou não colocou de responderem. Então, a saída tem sido, né, da tentativa de ter hospitais de campanha, porque as redes que nós temos estão completamente desabastecidas. E a questão no Rio, em termos da infraestrutura de saúde, está mais delicada que nos demais estados. Professora Dália, eu queria também fazer uma outra pergunta aqui, na verdade é um mix de perguntas que surgiu, de que forma a iniciativa privada, quando olha para todas essas frentes, ela pode atuar, né? Quer dizer, através de redes, se a iniciativa privada não tem um contato específico de uma comunidade ou de outra comunidade, o que você sugere em termos de trabalho emergencial? O que se pode fazer nesse momento? A gente sabe que já existe uma mobilização grande em torno das cestas básicas para atender uma questão emergencial, mas as cestas básicas e o pouco acesso ao auxílio de R$600 é possível que não resolva isso nos próximos 2, 3 meses, que talvez seja o tempo da pandemia. Como é que a gente vai dizer daqui a 60 dias para uma pessoa ficar em casa se ela efetivamente precisa
se manter, né? Como é que a iniciativa privada, e aí nesse caso eu estou pensando na política de responsabilidade social presente nas empresas, né? De que maneira essas empresas podem e têm um compromisso aí moral de apoiar? Você entende como trabalho de rede? As empresas já estão fazendo vários projetos sociais. Em geral, elas investem socialmente no seu entorno. É uma relação que elas têm com a comunidade de entorno, então, seja na formação de uma mão de obra que vai trabalhar ali na empresa, seja investimento de creche, investimentos em hospitais eu não vejo diretamente, mais a questão do esporte das crianças, de projetos culturais. Eu acho que agora, então, a gente tem que olhar mais para frente e ter uma perspectiva. Por exemplo, tem agora o Petrobras Cultural, e eu acho que o Petrobras Cultural ele tinha que privilegiar os projetos que vão trabalhar de cultura e saúde. Quer dizer, a parte da cultura é extremamente importante, é uma forma de comunicar de uma forma lúdica uma mensagem, mas também a gente tem que hoje focar e conduzir e trabalhar de uma visão mais sistêmica, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sejam iniciativas que já existem de uma forma ampla, né? Sejam aquelas empresas que queiram, então, participar. A nossa ideia, então, desse banco de dados de boas experiências e de quem efetivamente está precisando de apoio, eu acho que as empresas poderiam, então, ser informadas desse banco de dados e, a partir daí, o LAR, junto com as comunidades, então, formatariam um projeto para cada uma delas, no sentido de seja atendida a especificidade de cada uma. Existe, inclusive, eu não cheguei a falar, mas houve um plano de prevenção de Covid em favelas, que foi elaborado com algumas favelas, a Maré estava presente, com um especialista do UFRJ, mas eu não estava nesse grupo, não sei, esquecerão de mim, mas, enfim, existe um plano e a Assembleia do Estado do Rio diz que apoiaria esse plano. Então, esse plano também é um dado que a gente tem que trabalhar, de ver como é que ele vai ter andamento, se efetivamente ele vai acontecer. Mas isso não impede que nós façamos essas boas experiências, porque a população de baixa renda, das demais comunidades que não são faveladas, elas vão sofrer mais porque elas não estão empoderadas, elas não têm organização da sociedade civil. Já a Maré, ela tem um privilégio de ter uma boa organização. Então, é muito mais fácil você substituir o Estado, que não é objetivo, mas pelo menos na lacuna do Estado, trabalhar na Maré, que já tem pessoas que estão enraizadas, que já fazem um trabalho, que são feitas na comunidade, do que em outras áreas que a população tal Deus dará. Então, esse banco de dados também, essas iniciativas, elas vão servir para os demais municípios pequenos, né, para onde a Covid está indo, e atenderem também essa população que está menos organizada que a população das favelas, né? Então, eu acho que as favelas deram, do meu ponto de vista, em termos de literatura internacional, até propus um projeto para o governo francês, em termos de trabalho de Covid em favelas, mas o que eu vejo é que as favelas estão respondendo muito bem. Não é que a gente vai deixar de contemplá-las, viu, Cláudia? Mas vocês estão fazendo um excelente trabalho, né? E esse trabalho tem que ser replicado, essas experiências têm que ser conhecidas, né? Elas têm que ser difundidas para o resto da população que não está empoderada, que está lá sozinha, que não tem ninguém que olha do mesmo jeito, mas que está... Nem todas as favelas têm uma boa organização, como a Maré tem, né? Então, a gente tem que olhar. Eu tentei ver nos dados de mortalidade e morbidade, porque vocês têm
às vezes você tem uma pequena favela, né, com 17 mil habitantes, não vou dizer qual, que tem o mesmo número de mortos que tem na Maré, que tem muito mais gente. Então, há um trabalho aqui que está sendo feito, né? Então, há um trabalho de prevenção que a comunidade está respondendo, né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que a posição, quer dizer, a resposta que a sociedade civil está dando nas favelas é importantíssima para relevar o papel da organização da sociedade civil no momento que o Estado esquece 20% da população. No Rio de Janeiro são 22%, no Brasil são 16%. Enfim, sem falar da outra baixa renda que não está nas favelas, né? Então, se a gente tem a própria OMS, que a gente louva tanto, né? Apesar do presidente, em vez de um país pobre, o discurso da OMS é para os seus financiadores, quer dizer, é um discurso de classe média, né? A OMS fala que tem que ter políticas diferenciadas por poder aquisitivo, por raça, por cor, por etnia, etc. Mas ela não, quando ela estabelece teste, máscaras, tardamente as máscaras, né, isolamento social, ela está falando para o mesmo público, né? Então, a gente toda hora está dizendo, porque a OMS, lógico que no Brasil a gente está longe ainda, a gente daria graças a Deus ter a OMS aqui, mas que a gente, em termos de governo, está bem mais longe, mas ela também tem suas falhas. Ela fala por uma classe média altíssima, né, que pode fazer isolamento, né, que pode ter acesso. Na França, agora eles estão distribuindo máscaras, né? Não fizeram antes porque não tinha máscaras, mas estão distribuindo para cada um uma máscara. Inclusive, as crianças vão para a escola com aquela máscara também de plástico, além da máscara aqui, aquela de plástico no seu nome. Então, cada país está fazendo, segundo as suas possibilidades, suas organizações e a sua perspectiva e o papel que a população tem. Que por mais terrível que seja, né, e eu acho que isso que está acontecendo, me desculpe os políticos, mas quem não está na campanha de preservar a vida é porque quer que a população pobre morra para ter menos despesa com seguro-desemprego, com auxílio-doença, com política social. Porque é disso que se trata. Se a gente olhar nos Estados Unidos, quem está morrendo? Estão morrendo pobre e negro, no país mais rico do mundo. Por quê? Porque eles não têm acesso ao serviço privado de saúde. Então, isso vai fazer o quê? Que essas pessoas vão custar menos para o Estado? Né? Será que é esse o objetivo? A gente eliminar velhos porque estão lá pagando aposentadoria e os pobres porque custam socialmente? Esse é o objetivo? Né? Quando eu digo, e daí? É isso? Então, olha, vai morrer esse pessoal daí, que eu não tenho nada a ver com ele? É essa a mensagem? Então, eu acho que a gente tem que olhar de frente que quem não faz nada é porque está satisfeito com o resultado. Está morrendo pobre, negro e velho. E isso vai significar menos despesa do Estado. Se a gente imaginar, então, que sejam chefes de família, não vai resolver, porque aquela família vai ficar completamente desprotegida, né? Mesmo que um deles morra. Mas, enfim, é um egoísmo, né? É uma falta de cooperação, de colaboração, como a gente disse no início, que faz parte de uma logística humanitária. Muito obrigada, professora Dália. Quero agradecer a presença da Cláudia, muito obrigada por trazer aqui a perspectiva da Maria Patrícia também, que não está mais com a gente, também por trazer toda uma perspectiva de saúde, de como promover saúde pública nesse momento de pandemia. A professora Dália trazendo a universidade aqui para a conversa, os organizadores do evento, o pessoal do CBPF, da Fiocruz, é um momento muito importante e que bom que a gente tem um momento para pensar um pouco nos aspectos sociais da pandemia. São aspectos que estão ampliando todos os níveis relacionados à pobreza e a subdesenvolvimento, onde a questão da água, lave as mãos com que água, enfim, a questão toda do saneamento básico, do acesso
a cuidados básicos de saúde, como poder ir a uma consulta médica ou mesmo poder se alimentar. Então, esse debate é fundamental até para os ativadores que estão assistindo, o momento de desenvolver efetivamente os seus desafios, de terem esse olhar, porque a gente efetivamente precisa de soluções inovadoras, mas que falem para essa população que efetivamente é a população que está sendo mais atingida. Queria reforçar os contatos de vocês. Várias pessoas no chat perguntaram tanto o contato do Lares, do Laboratório de Responsabilidade Social da UFRJ. O Lares tem LinkedIn, Facebook, Instagram, então a equipe responde. Cláudia, queria confirmar o contato do Museu da Maré, você falou, o site do Museu da Maré, TV Portal de Favelas, você também mencionou, então se as pessoas quiserem entrar em contato... Isso, o Museu da Maré tem as redes sociais do Museu da Maré, mas no caso da campanha tem o site da frente, que é frentemaré.com. Esse é o site da campanha, da frente, frentemaré.com. E também tem o portal de favelas, que aí não reúne só Maré, reúne várias favelas do Rio de Janeiro. É uma experiência, uma proposta de comunicação mais ampla que parte das favelas. São várias favelas. Então, é o portal Favelas e também a TV Portal Favelas. Então, essa experiência do portal Favelas, da TV, reúne várias iniciativas. Olha, eu não sei se dá para ver aqui, tem o endereço do Instituto de Economia. Você não quer botar lá o Lares? Então, Dália@ie, de Instituto Esse é de o meu, Economia, ufrj.br. E Lares, vocês conseguem localizar através das redes sociais. Vai ser um prazer responder as perguntas por lá e trocar informações. Nós, efetivamente, estamos num trabalho incansável em rede e falando tanto com as pessoas das comunidades, quanto a sociedade civil, às vezes iniciativas individuais. A pessoa quer providenciar água e sabão para a pessoa em situação de rua. Que estratégia ela pode usar? Ela, indivíduo, quer fazer isso, quer mobilizar o condomínio, enfim, a gente está lá para pensar iniciativas juntas de trabalho em rede em prol aí de mitigar esses impactos da Covid. Paula, com você, muito obrigada. Olá, gente. Assim, impactante, real, fala duríssima de vocês, porque é uma realidade muito crítica, né? Eu queria colocar alguns dados aqui antes de nós terminarmos a nossa palestra de hoje, que foi, para mim, muito impactante, né? A gente já sabe dessa realidade, mas o depoimento da Patrícia, né, da Cláudia, e a experiência da professora Dália com esses dados todos nos fazem refletir muito da nossa real necessidade, do papel institucional de instituições, né, como a Fiocruz, como o CBPF, a LNCC e outras instituições, também nos faz refletir sobre a importância das empresas privadas, né, no seu papel. Elas podem ir muito além, né? Não é só dar máscara, não é só dar o teste, elas podem realmente, nesse momento, compartilhar. Nós somos 8 bilhões de pessoas aproximadamente no planeta. Desses 8 bilhões, nós temos já hoje 4 milhões de pessoas infectadas. Isso representa aproximadamente 5% da população mundial infectada, mais de 300 mil mortos. Então, é muito emblemático, né, quando a gente olha os dados do Brasil, que ontem superaram os 13 mil mortos. Tivemos a experiência da Patrícia, né, que ia ficar com a gente até o final, mas aí uma família que precisou do apoio das pessoas, assim, né, dos ativadores, né, dos agentes que realmente podem ajudar as pessoas na comunidade. Isso é muito emblemático. Queria agradecer enormemente a professora Dália e a Juliana na representação do Lares, a Cláudia, a partir da sua representação do Museu da Maré e da sua proatividade. Só tenho que agradecer que o mundo tenha pessoas como você, e como a Patrícia, e como a professora Dália, a Juliana, que buscam o tempo inteiro voz para as comunidades, para as pessoas carentes, né?
A gente, às vezes, fica com aquela coisa assim de falar da favela, não fala assim, mas é a realidade. As pessoas elas vivem em condições de dificuldade, precisam de ajuda, é necessário, urgente, que o governo federal, que os governos estaduais e municipais olhem para as comunidades de uma maneira diferenciada. Então, eu termino a minha fala aqui do Hack Covid-19, agradecendo muito também aos comentários da Beth, da Patrícia, da Hassane, do Guilherme, da Miriam. Então, tivemos hoje muitos comentários. O Arturo, que tem sido um participante ativo em quase todas as nossas palestras, ele participa ativamente, faz comentários. Então, queria agradecer a todos vocês que assistiram a nossa palestra. Queria convidar para as palestras da parte da tarde. Às 15 horas, nós temos o Covid-19 e seus impactos, um olhar sobre os impactos no desenvolvimento sustentável. Ela será feita pela Betina Barbosa e pelo Cristiano Prado, ambos do PNUD, que é o braço da ONU responsável por ações de sustentabilidade e ambiente. E às 19 horas teremos a palestra de virologia e Covid-19 para leigos, né? Com o Fernando Mota, que é pesquisador do Laboratório de Virologia, de Vírus Respiratórios e Sarampo do IOC, que também vai trazer para a gente um olhar, assim, tentar trazer um olhar simplificado dos vírus, do Covid e de todas essas ações que a gente pode estar participando. Meninas, né, queria agradecer a vocês, professora Dália, Juliana, Cláudia, queria agradecer muito a toda a equipe técnica incansável do CBPF, Patrícia, Rogério, Leandro, Tiago, Fernando, Carla, Denise, vocês são excepcionais. Flávio, obrigado pela sua participação também aqui no nosso apoio. E, meninos, né, eu aguardo vocês às 15 horas para a próxima palestra. Obrigado, fiquem bem, fiquem com saúde e vamos continuar na nossa determinação. Venham para o Covid-19, cientistas pela vida, ciência pela vida, e pela população. Obrigado e um bom final de manhã.